Continuando essa reflexão sobre o poder das escolhas, vamos olhar agora para uma mulher que escolheu muito acertadamente. Então, a gente pode sim ser inspiradas por ela ao acompanhar a vida de Maria. Maria escolheu se submeter ao plano do Senhor. Gente, o favor do Senhor requereu de Maria uma completa entrega, uma completa renúncia da sua própria vontade, do seu próprio querer. Maria, ela é visitada ali por um anjo. E imagina isso, gente, isso aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui no que é que eu escrevi, que eu não posso esquecer. O favor do Senhor requereu de Maria completa abnegação e renúncia dos seus próprios planos e vontades. Quando nós nos submetemos aos planos e propósitos de Deus, o favor dele se manifestará na nossa vida com uma graça que é sobrenatural para a gente poder lidar com os desafios daquela entrega. Mas isso requer abnegação, isso requer renúncia. Maria precisou escolher crer na palavra liberada sobre ela. Olha que coisa, primeiro ponto. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. O bebê que vai nascer será santo, será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada e as pessoas diziam que ela era estéril, pois isso aqui é o anjo comunicando a Maria. E aí no verso 37 diz, mas nada é impossível para Deus. E Maria responde, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Meu Deus, que coisa linda. Você faz ideia do que poderia acontecer com Maria naquela cultura na qual ela estava inserida? Gente, ela iria aparecer do nada, grávida. Imagina, naquela cultura, grávida. Ela estava noiva para a nossa realidade hoje, naquela realidade ela estava noiva de um homem, mas ela era virgem. E ela iria aparecer grávida para esse homem. Gente, olha o que aconteceria quando a palavra falava, por exemplo, sobre mulheres em adultério que mereciam a morte. E estar noiva naquela cultura era como estar desposada, era como se ela tivesse traído a José. Maria, meu Deus, ela precisou crer em algo extremamente surreal, gente, era sobrenatural. Imagina um anjo, você vai ficar grávida porque o poder do Espírito Santo vai vir sobre você. Oi? Mas ela decidiu crer naquilo, na promessa de Deus. Ela decidiu crer na palavra de Deus. Ela decidiu crer na promessa de Deus para a vida dela. Mulher, presta atenção. Tu tens uma promessa? Tu tens uma palavra de Deus para a tua vida? Não faz sentido. As pessoas não vão compreender. Não é sobre o que as pessoas vão achar. E nem é mesmo sobre o que você pode sofrer por causa dessa palavra. É sobre o Deus que tem planos perfeitos para a tua vida. Que tem a vontade dele, que é boa, que é agradável, que é perfeita. E ele te promete, ele te revela essa palavra. E ele diz para você, mulher, ele diz, vai ser vida, vai ser o meu plano se estabelecendo. Você vai contar com o meu favor. Agora você precisa tomar uma decisão. Você não pode, diante do que Deus te revelar, diante do que Deus liberar sobre você, pensar em você mesmo e querer se poupar de sofrimento. Primeiro ponto, tem alguém aqui comigo entendendo? Você vai precisar de abnegação, da capacidade de renunciar o seu eu e de repente sim, suportar o sofrimento para estar vivendo todo o plano e propósito do Senhor para a sua vida. E além disso, você não pode se importar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, com o que os outros vão achar. Não escolha a partir do que os outros vão pensar. Escolha a partir do que Deus está te falando. Tudo começou na minha vida ministerial, quando de forma sobrenatural, em um culto de adoração, eu ouvi claramente Deus me mandando deixar tudo para servi-lo, me demitir de tudo. E, amados, era eu quem assumia financeiramente as contas da minha casa. Meu esposo ainda não conseguia prover a nossa família. Mas nessa realidade, eu tive convicção do que Deus estava me chamando. Deixe tudo para me servir. Mas eu vou te usar. Você será instrumento nas minhas mãos. E não foi fácil, porque eu ouvi coisas terríveis. Mas não era sobre agradar aos outros. Não era sobre fazer o que os outros achavam que fazia sentido. Não fazia sentido para ninguém. Uma mãe com 3 filhos se demitir do emprego que dá dinheiro para sustentar a casa. Mas não é sobre fazer sentido. É sobre convicção de ouvir Deus e ter o poder de escolher se quer seguir o que Deus está dizendo, obedecendo e honrando a Deus, ou se vai seguir a sua própria vontade e, para se poupar do sofrimento, dizer não a Deus. Eu escolho Deus. Eu escolhi Deus. Anos mais tarde, quando eu estava pedindo para Deus me levar para a Síria e dizendo a Deus, Senhor, pode me matar lá. Pode derramar o meu sangue lá. Eu vou ser mártir na Síria, contanto que o Estado Islâmico pare de matar os cristãos. Senhor, me manda para a Síria. Me mande morrer, que eu vou morrer e derramar o meu sangue. Foi ali, num congresso missionário, que o Senhor me deu uma visão. E Ele me deu uma visão de uma mesa. E eu estava de um lado da mesa, tinha uma pessoa do outro, e Deus dizia para mim, ame e cuide dessa pessoa. E, gente, isso era uma indicação clara de um chamado pastoral.
Mas eu não tinha nenhuma aptidão para um chamado pastoral, desejo de um chamado pastoral. E, amados, ali, eu precisei escolher se eu diria não a Deus ou se eu diria sim. E eu disse sim. E por 6 anos, 6 longos anos, eu exerci o pastoreio dentro de uma salinha, fechada com pessoas, de um lado da mesa, pessoas de outro, e eu ouvindo aquelas pessoas, aconselhando aquelas pessoas, amando aquelas pessoas, quando para mim era morrer a cada dia. Porque eu sou a pessoa do público, eu sou a pessoa de câmeras, eu sou a pessoa de pregação, e eu estava trancada naquela salinha, mas eu tinha escolhido amar a Deus. E porque escolhi amar a Deus, eu pude contar com o favor do Senhor, que me sustentou naqueles 6 anos. E depois disso, ele me deu uma nova graça, uma nova unção apostólico-profética, que tem me permitido ministrar a mulheres em tantos lugares, pregar em tantos lugares. Hoje eu já tenho pastoras, como a minha irmã Edmara, que tem um chamado muito específico, posicionada como pastora, e ela ama estar sentada ali aconselhando vidas. Mas eu também tenho mulheres como minhas cunhadas, Carla, Simone, ativadas para serem ministras de cura, libertação e restauração de vidas. E eu pude ativar tantas pessoas e agora estar aqui gravando essa palavra que eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dela, e tenho podido idealizar a conferência Mulheres Fortes, tenho podido ministrar aulas, cursos, fazer podcasts, enfim, tantas outras coisas. Mas por quê? Porque um dia, eu, diante daquela revelação do Senhor, eu não escolhi o que me era mais fácil ou menos doloroso. Eu escolhi dizer, como Maria disse, Senhor, eis aqui a tua serva, envia-me a mim. Se você fizer essa escolha, saiba, será a melhor escolha da sua vida. Talvez vai ser exigido de você passar por um processo de dor, de morte do seu eu, como eu passei. Mas se você continuar escolhendo a cada dia, eis-me aqui, faça comigo o que tu queres, você estará se posicionando no centro da vontade do Senhor. E é nesse lugar que o favor e a bênção dele se manifestam. Escolha certo. Amém?